Oi! Assim que você terminar de assistir esse vídeo, eu quero que você vá lá no meu Instagram para participar de um sorteio que tá rolando de vários e vários e vários produtos da Ruby Rose. Todas as sombras, as brumas, os pós, tudo eu tô sorteando, tá? Então vai lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui. E agora sim, vou começar a maquiagem. Já limpei o rosto dela com a água micelar da Thermales. Agora eu vim com esse óleo da Nairana para dar uma hidratação no rosto dela. E depois eu vim com esse primer da Fins, que ele é muito bom pra quem tem pele oleosa. Ele deixa a pele bem sequinha mesmo, em textura de creme. E aí eu vou usar a base da Nairana. Gente, essa base, ela deu bem certinho no tom de pele da minha modelo, assim, certo demais. E ela é uma base que ela tem, pra mim, ela tem uma cobertura média, mas você pode construir camadas, ou seja, quando você passa uma camada, se você vier com outra em cima, não vai abrir a base, nem nada disso, ela vai ficar bem certinha, bem bonitinha. Então, tô gostando dessa base, tá em fase de teste. E aí eu venho com o corretivo Canelle para fazer toda a área de iluminação. Por que eu uso o Canelle ao invés do Vanilla? O Vanilla, tanto eu acho ele mais claro, como eu acho ele muito mais amarelado. E o Canelle, ele tem um subtom mais amarelado, só que não é aquela coisa muito gritante, sabe? Dá pra fazer uma área de iluminação bem bonita em pele negra, como da minha modelo. E aí eu vou dando batidinhas em toda essa região do corretivo pra ir esfumando. Se acontecer do corretivo que você aplicou ficou mais claro, não tem problema. Vem com o resto da base e passa por cima do corretivo, que aí você faz um esfumado aí entre essas duas cores e dá tudo certo. E aí eu vou fazendo o contorno na pele dela com esse corretivo, o Ebony da Maquier, que é um corretivo de tom mais escuro. Vou fazendo o nariz eu vou fazer em creme, não vou fazer em pó. Então eu deixo a marcação do nariz assim bem evidente mesmo, bem forte. E depois eu vou esfumar toda essa marcação com a esponja. Então eu aplico primeiro com o pincel, faço as duas linhas o mais próximo possível uma da outra, para depois eu ir fazendo o contorno no rosto inteiro dela. Na testa eu não faço tanto, eu faço um pouquinho só para deixar o rosto em harmonia. E aí eu vou para as laterais do rosto dela. O pincel que eu tô usando é da Ruby Rose. Gente, todos os produtos estão listados aqui embaixo, tá? Todos, todos, todos. E eu vou usar esse pincel da Ruby Rose, que é o pincel que eu mais amo para fazer contorno em creme, que eu sempre tô indicando, porque é um pincel baratinho, que dá para todo mundo comprar, bem acessível. Aí depois disso, eu vou só esfumar essa parte do nariz aí com a esponja pra ir tirando a marcação da linha que ficou do contorno, apenas. E aí eu vou selar tudo com esse pó da Bitarra, que é um pó amarelo. E eu gosto muito dele, gente, porque ele não fica aquele amarelo muito gritante, sabe? Ele é um subtom mais amarelado, mas que fica muito bonito quando você esfuma. Não fica aquela coisa estranha. Então eu aplico primeiro o pó nas regiões que eu apliquei os corretivos, que foi aí abaixo dos olhos, no queixo e depois na testa. Para depois disso eu vir com o pincel e aí eu aplico no topo do nariz também. Para depois disso eu vir com o pincel e ir aplicando pó também em todo o rosto dela. E eu vou dando batidinhas, mesmo que seja o pó solto, gente, tem que selar muito, tem que tacar muito pó para essa pele ela ficar bem sequinha e essa base ela não transferir. E aí eu vou fazer um contorno com esse da Bruna Tavares, que eu gosto muito. Gente, os contornos da Bruna, assim, são produtos que vale muito a pena você investir. Tanto como contorno, como sombra também dá pra usar. Então, eu vou só realçando os contornos que a gente fez em creme. Esse tom, ele não é o mais escuro, mas ele deu super certo, assim, pra minha modelo. E aí, logo após, eu vou aplicar um blush. Eu escolhi um blush mais rosado, sendo que ele tem um fundo mais vinho, assim, mais escuro, que em pele negra fica muito bonito. Eu gosto tanto quanto eu gosto do bronzer. Acho que fica bonito da mesma forma. E aí, vou aplicando só nas maçãs. Pra logo depois eu vir com esse iluminador da Ruby Rose, que ele é um lançamento. E, gente, olhe esse iluminador. Não tem nem condições, eu não preciso nem falar nada. Porque o negócio, ele é muito bonito. E em pele negra, em pele morena, ele realça de uma forma que vocês não estão entendendo. Fica um brilho muito bonito. E ele não é aquele iluminador que solta só a partícula, sabe? Não, ele fixa mesmo. Que às vezes tem uns iluminadores que a gente passa que na hora fica bem bonito, bem maravilhoso. E aí depois de um tempinho parece que ele some da pele. Esse daí não, ele fica muito bonito.
E aí eu vou fazendo todos os pontos de luz nas laterais, nariz, boca. E eu gosto muito de colocar aí no centro, ó, meio que na divisão da sobrancelha, no meio da sobrancelha, porque quando você tira foto fica muito bonito também. E aí depois disso eu venho com a bruma, vou usar essa da Fendi para hidratar a pele e também já ajudar na fixação da maquiagem. Deixo secar para começar os olhos. Eu já apliquei um corretivo em toda a pálpebra, então eu vou usar essa sombra clarinha. E, gente, cometi um erro. Eu disse que todos os produtos iam estar aqui embaixo, né? O nome dessas sombras eu não anotei. Mas, desculpa, eu prometo que amanhã eu coloco. Nossa, falei uma coisa e depois fiz outra. Mas agora que eu lembrei que eu não anotei o nome dessa sombra. Desculpa. E aí eu vou colocando aí no canto interno dos olhos. Mas é uma sombrinha clara mesmo. Pra depois eu vir com essa outra aí. Que ela tem um tom mais rosado. Então eu vou aplicando no canto externo do olho dela. Você percebe que eu levo um pouco essa sombra além aí do fim do olho dela, que é justamente para dar uma alongada. Então eu vou esfumando essa sombra. Ela vai quase até aqui o início. Não chega muito lá dentro, não. Mas ela vai mais da metade do olho. E eu vou só esfumando com um pincel médio mesmo. E logo após eu venho com essa sombra da paleta da Ludurana, troco de pincel, que é um tom mais avermelhado. E aí eu vou fazendo a mesma coisa que a gente fez com a primeira sombra. Eu vou aplicando ela aí no canto externo e vou puxando, só que eu vou deixando ela, gente, de uma forma bem arredondada. Então você percebe que eu começo bem lá do fim do olho mesmo. Essa maquiagem, ela vai ficar um pouco mais marcada, porque é a intenção dela deixar uma maquiagem mais, assim, mais marcada, que eu digo uma maquiagem mais forte, uma maquiagem mais vibrante, sabe? Então, eu vou fazendo esse esfumado com maior cuidado também, claro, para não deixar aquela coisa muito estranha, aquelas marcações muito estranhas. Então, eu vou colocando essa sombra e vou esfumando, para logo depois eu vir com a sombra preta, que para mim sempre será a parte mais chata da maquiagem, que é trabalhar com preto. Então, eu vou colocando essa sombra preta de pouquinho em pouquinho. E assim, gente, sempre que eu trabalho com preto, é uma demora para eu finalizar um olho. Porque quando eu passo delineador, aí eu vejo que precisa mais de preto. E aí, quando eu termino a maquiagem, eu vejo que precisa mais esfumar aqui, esfumar ali. Então, assim, até terminar a maquiagem, meio que o esfumado ele vai mudando. Ele vai se intensificando o preto, porque eu vou só organizando ele aí no lugar. E aí, eu vou usar essa sombra da paleta Ruby, da Ruby Rose. Vou colocando ela aí no centro dos olhos, que é uma sombra rosa muito bonita também. Eu aplico com os dedos porque eu sinto mais precisão dessa forma do que aplicando com o pincel. Eu sinto que a sombra ela pigmenta mais. Então, eu coloco aí no meio. Vai ficar essa marcação, mas depois eu venho com o pincel e vou ajudando a tirar as marcações. Se for preciso, a gente volta com a sombra mais escura em cima da rosa. Se não for, a gente vai só organizando uma sombra em cima da outra para ir fazendo todas as transições e não deixar nada marcado. Agora eu vou usar um fixador de glitter, que esse é o da NYX, que é um dos meus preferidos. Vou colocar aí no centro do olho dela. Vou dando batidinhas mesmo com um pincel. Pra depois eu vir com esse glitter. Gente, esse glitter, ele é muito lindo. Vou colocando ele aí no centro. Ele dá esse reflexo meio que prata, sabe? Fica muito bonito no olho. Ao vivo fica mais lindo ainda. E venho com um glitter fininho. Só pra tirar as marcações desse glitter mais grosso que a gente aplicou. Que na verdade não é nem mais grosso. É porque ele tem uns reflexos meio que prata. Enfim, mas é muito lindo. Muito maravilhoso. Vou fazer o delineado, aquele velho e bom delineado, sem graça, mas eu vou deixar ele um pouco mais grosso aí pro final. Então, eu vou fazendo o traço. E aí, eu vou fazer a sobrancelha com aquela pasta de sobrancelha que eu falei pra vocês da Avon, né? Alguém até comentou aqui embaixo, falando, ah, Nata, é bom você falar que às vezes as pessoas falam tão mal de um produto que, enfim, gente, são opiniões, né? Eu sempre vejo algumas pessoas falando que fica avermelhado e tudo mais. Mas, assim, pelo menos nas peles que eu usei, ficou muito linda essa pomada. É muito questão de gosto mesmo e de você se adaptar ao produto. Mas mesmo alguém falando mal, dê uma chance, teste, porque você pode ter uma opinião diferente. Vou usar a máscara para cílios da Luisance. Ela tem esse aplicador bem fininho, que facilita muito na hora de aplicar a máscara. E vou fazer na parte inferior dos olhos, começo aplicando a sombra, aquela sombra mais vermelha que a gente usou,
que é da paleta da Ludurana. E aí, vou só esfumando, gente. Só esfumando. Eu não vou levar muito até o início essa sombra escura. Aplico a máscara para cílios nos inferiores, que sempre dá a diferença. Esse era um passo que quando eu atendia eu esquecia muito, mas, gente, dá uma diferença incrível, assim. E vou passando batom, já coloquei os cílios postiços. Eu resolvi usar um batom mais rosado. Então, nessa maquiagem eu tentei sair um pouco dos tons mais nudes para os tons dourados, né? Tentei ousar um pouquinho, assim, colocar um tom mais colorido. E eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta. Como eu falei, gente, não esquece, vai lá no Instagram para você participar do sorteio, que ele tá, assim, maravilhoso. O sorteio já é segunda-feira, então corre para participar. E a maquiagem de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sempre que vocês tiverem sugestões de maquiagem, falem aqui embaixo, porque eu sempre tô atendendo os pedidos de vocês. E é isso, não esquece de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com algum amigo, em algum grupo de maquiagem que você tenha, ou até mesmo nos stories, que eu sempre tô compartilhando lá o que vocês comentam sobre os vídeos, o que vocês postam e tudo mais. E é isso, beijos, tchau!